Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, te preparando para a Academia da Força Aérea, no caso aí falando agora sobre análise combinatória. Vamos então pegar do comecinho aí o chamado princípio fundamental da contagem, que muita gente pensa que é só o princípio multiplicativo, só que não! No caso, então, a gente tem dois princípios, na verdade. Vamos falar sobre eles agora. Então, a vida, ela é uma série de decisões que você tem que tomar, algumas simultaneamente, outras você se vê diante de dilemas, escolher, né, entre uma ou a outra. Então, por exemplo, né, algumas muito importantes, como qual a profissão que você vai escolher, com quem você vai se casar, enfim. E outras aí corriqueiras do dia a dia, né? Se vai no cinema, se vai na praia, né? Então, nesse caso aí, para a gente raciocinar isso, vamos pensar o seguinte: se uma decisão D1, ela pode ser tomada, né, de X maneiras, né? Você tem X opções diferentes para escolher. E se você tiver uma outra decisão, vamos chamá-la de D2, aonde você pode tomar essa decisão aí de Y maneiras distintas, diferentes. Então, o que nos diz o princípio multiplicativo? Quando você tem que tomar essas decisões juntas, ou seja, D1 e D2, no caso então esse conectivo E, sendo aí o segredo do sucesso, quando tiver então essa conexão, quer dizer que as decisões são juntas, nesse caso então você vai aplicar o princípio multiplicativo, ou seja, você vai multiplicar as maneiras, as possibilidades dessas decisões ocorrerem, ok? E no caso do princípio aditivo, é quando então você se vê num dilema, ou seja, uma decisão ou a outra. No caso, essas decisões então não são juntas, elas vão ocorrer separadamente, você vai ter que escolher entre uma ou a outra. Nesse caso, então, você vai somar as possibilidades, as maneiras de cada uma dessas decisões ocorrerem, ok? Vamos ver como é que isso funciona? Questões aí de provas anteriores? Muito bem, então me acompanha aqui. Questão da AFA que diz assim: um colecionador deixou sua casa provido de R$5 disposto a gastar tudo. Ele quer gastar tudo na loja de miniaturas da esquina. O vendedor então lhe mostrou 3 opções que havia na loja conforme a seguir. Você tem então 5 diferentes miniaturas de carros, custando R$4 cada miniatura. Você tem 3 diferentes miniaturas de livros, custando R$1 cada miniatura. E tem 2 diferentes miniaturas de bichos, custando R$3 cada miniatura. E aí então ele nos pergunta um número de diferentes maneiras desse colecionador efetuar a compra. Então ele vai decidir comprar, né, gastar tudo nessa loja de miniaturas. E aí então gastando todo o seu dinheiro, bom, então vamos ver no caso aí que existem diferentes possibilidades, né? Vamos ver então que uma primeira opção, no caso aí seria... por exemplo, já que ele tem R$5 para gastar, ele poderia gastar R$4 mais R$1, correto? Ou seja, ele então adquirir, né, um mini carro que custa R$4, correto? E também, no caso aí, um mini livro, ok? Que aí no caso fechava, né? Os R$4 com mais R$1, fechava então os R$5. E aí ele gastava tudo, certo? Pois muito bem, para escolher um mini carro, se você tem, né, 5 diferentes opções, nesse caso então, todas elas diferentes entre si, a princípio você poderia, né, já que não tem impedimento nenhum, poderia escolher qualquer um dos... Isso! Qualquer um dos 5 mini carros, correto? E no caso, para escolher mini livro, né, você também tem 3 diferentes tipos de mini livros. Então, nesse caso, a princípio, não tem impedimento nenhum, você pode escolher qualquer um dos 3, correto? Pois muito bem, essas duas decisões de escolher o mini livro e também, né, o mini carro, elas ocorrem juntas ou separadas?
Pois é, elas ocorrem juntas. Então, nesse caso aí, você vai fazer o quê? Isso, multiplicar. No caso, então, nós teremos um total aí, né, de 15 maneiras. Ok? Muito bem. Mas é só essa maneira aí que ele tem para gastar tudo? Não! Existe também uma outra opção. No caso, então, qual seria? Vamos ver? No caso, então, seria ele escolher, por exemplo, um mini bicho, né, que é R$3, e também, no caso aí, levar o quê? Isso, para fechar, para gastar tudo, para gastar os R$5, escolher 2 mini livros. Muito bem. Então, nesse caso aí, né, para escolher o mini bicho, no caso aí você tem 2 diferentes tipos. Então, a princípio, sem impedimento, qualquer um dos 2. E, no caso, para escolher mini livro, né, 2 mini livros, na verdade, aí nesse caso você tem quantas opções? Pois é, aí é que é interessante. Sim, porque aí no caso você vai ter 3 opções aí para escolher 2 mini livros, né? Já que são 3 tipos de livros, poderia ser, né, o A com B, o A com C ou, né, o B com o C, né? Vamos chamar aqui os livros, né, de A, B e C para facilitar, né? Então, nesse caso aí, você tem essas 3 opções distintas, tá? Se a gente for nomear os livros de A, B e C, né? Então, 2 vezes 3, sim, porque essas duas coisas ocorrem ao mesmo tempo, princípio multiplicativo. Isso então vai nos dar 6 maneiras de ser feita essa segunda opção, essa segunda escolha. Agora você concorda comigo que eu estou diante de um dilema. Ou eu vou escolher essa daqui, né, levar mini carro e mini livro, ou eu vou escolher essa outra, de levar um mini bicho e 2 mini livros, certo? As duas coisas podem ocorrer juntas? Não! Nesse caso vão ocorrer o quê? Separadas, ou uma ou a outra. Nesse caso, então, você vai fazer o quê com esses 2 números? Isso, você vai somar, você vai, então, para obter o total, né, vai fazer o uso do princípio aditivo, já que é uma opção ou a outra, as duas juntas não dá. Então, nesse caso, 15 com mais 6, fechando aí em 21, e a letra B, sendo aí a nossa opção correta, ok? Vamos ver outro? Muito bem, então no caso aí, outra questão de AFA, falando, né, que um baralho ele é composto, né, por 52 cartas, tá, que são divididas em 4 naipes, né, são copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe desse vai ter, né, 13 cartas, tá, onde 9 são numeradas de 2 a 10, e as outras 4 são o valete, a dama, o rei e o ás. Tá certo? E aí então ele diz o seguinte: ao serem retiradas desse baralho 2 cartas serão retiradas, uma a uma e sem reposição, isso é importante, sem reposição, ele pergunta a quantidade de sequências, né, distintas, diferentes, que se pode obter em que a primeira carta seja de ouros e a segunda não seja um ás. Então vamos ver isso daí, né? Vamos enxergar isso aí direitinho. Então, da mesma maneira que no exercício anterior, a gente vai ter que dividir isso em hipóteses, em opções, né? Então vamos ver aqui uma primeira opção. Uma primeira opção que seria viável, né, que poderia ocorrer aqui na história, seria o seguinte, né? Então vão sair aqui 2 cartas, né? Sendo que a primeira carta ele quer que seja de ouros, tá? E a segunda não seja um ás. Muito bem. Então ele quer que a primeira carta seja de ouros. Vamos fazer então o seguinte, vamos supor que essa primeira carta que saiu, já que ela é de ouros, seja um ás de ouros, tá? Então a minha primeira carta vai ser
um ás de ouros. Bom, o que acontece? Ele fala pra gente que cada naipe, né, vai ter o quê? Quantos ases? Um ás, não é isso? Então aqui essa primeira carta, esse um ás de ouro, vai ser apenas uma única opção. Só tem um ás de ouro no baralho. Tá? E a segunda, então, ela não vai ser um ás. Então, olha só. Então, são 4 naipes, então cada naipe vai ter um ás. Correto? Então, no caso aí, sendo 4 naipes, seriam 4 ases, né? Um ás de copas, um ás de paus, um ás de ouros e um ás de espada. Já saiu, né, o ás de ouro, e aí no caso esses outros 3, né, não pode assumir essa posição, correto? Então do baralho de 52 cartas a gente já retirou quantos ases? 4 ases, ok? Deu para entender? Então nesse caso dos 52 menos esses 4 ases, um que saiu, os outros 3 que ele não quer, no caso então 52 menos 4 a gente vai ter o que? 48 cartas restantes, ok? E aí nesse caso então, como essas duas coisas, né, tem que ocorrer o que? Juntas, simultaneamente, né? Primeira carta de ouro e também a segunda não seja um ás, conectivo E nos diz que é o princípio multiplicativo, ok? Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai multiplicar 1 vezes 48, no caso então seriam 48 opções diferentes se a primeira carta for um ás de ouro. Tudo bem? Entendeu? Então no caso vamos ver uma segunda possibilidade. Sim, eu acho que você já entendeu qual é. A segunda possibilidade seria que a primeira carta não fosse, né, um ás de ouro. Isso! Exatamente! Então no caso aí a nossa primeira carta não é ás de ouro. Ok. E a outra permanece, né? Normal, né? A segunda, então, não é um ás. Beleza? Muito bem, então vamos lá. Então, se a primeira carta não é um ás de ouro, né? Mas aí ele diz que tem que ser, né? Tem que ser de ouros, certo? Então, no caso, tirando o ás de ouro, que a gente considerou aqui na primeira opção, né? De ouros são, no caso aí, 13 cartas. Não é isso? Cada naipe tem 13 cartas. Então, retirando o ás de ouro, sobram, isso, 12 cartas. Ok. Então, essas 12 cartas restantes aqui que vão fazer parte da brincadeira. Tá? E aí, a segunda não pode ser um ás, certo? Então, eu vou retirar, né, os 4 ases, ok? Faz sentido? E também vou retirar aquela carta que saiu aqui primeiro, lembra? Sim, eu vou retirar 2 cartas sem reposição, então ela não volta mais não. Ou seja, tirando os 4 ases e mais a primeira carta que saiu, saíram 5 cartas, correto? Então você vai, do baralho de 52 cartas, você vai retirar 5, sobram, isso, 47, ok? Então nesse caso aí, né, como essas duas coisas ocorrem juntas, princípio multiplicativo, você vai fazer então 12 vezes 47, e isso então vai te dar aí, vamos ver, 47 vezes o 12, 7 vezes 2, 14, 4 vezes 2, 8, 1, 9, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 4, 4, isso vai te dar então, no caso, 564 opções. Muito bem, isso são as parciais, né? Pois é porque você vai estar diante de um dilema. Ou ocorre essa primeira ou ocorre essa segunda, certo? As duas coisas juntas não dá. Então, se essas decisões são separadas, o que a gente faz? Isso, para achar então um total final, a gente soma cada uma dessas opções aí que ocorreu. Ou seja, eu vou pegar o 48, vou somar com o 564. E isso vai me dar o 8 com mais 4, 12, vai 1. Né? O 6 com 4, 10, com 1 que foi 11, vai 1. E aí o 5 com 1 que foi 6, 612 opções. No caso é a letra A, sendo então a nossa
opção correta. Valeu, gente amiga, grande abraço e até mais.